Era uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, quando um jovem magricela, de cabelos desgrenhados e barba rala, entrou no gramado do Botafogo Futebol Clube. Ninguém imaginava que aquele rapaz alto, quase desengonçado, que cursava medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, se tornaria um dos maiores ícones do futebol brasileiro e mundial. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira carregava um nome imponente, herdado do pai, professor e admirador da filosofia grega, mas sua jornada estava apenas começando. Nascido em 19 de fevereiro de 1954, em Belém do Pará, Sócrates cresceu em uma família de classe média, onde a educação era prioridade absoluta. Seu pai, Raimundo, não apenas batizou os filhos com nomes de filósofos gregos, Sócrates, Rai, Sóstenes, Menos, mas também incutiu neles o valor do pensamento crítico e da reflexão. A mãe, Guiomar, equilibrava a rigidez paterna com afeto e compreensão. Naquele ambiente, o futebol era visto como diversão, não como profissão, mas o destino tinha outros planos. O jovem Sócrates dividia seu tempo entre os livros de anatomia e as peladas nos campos de terra batida de Ribeirão Preto. Alto com 1,92 metros, ele destoava dos jogadores tradicionais brasileiros. Sua elegância era estranha, quase desajeitada à primeira vista. Os passes, no entanto, eram de uma precisão cirúrgica, menos talvez influência de suas aulas de medicina, onde aprendia sobre a precisão necessária para cada incisão. No campo, seus movimentos pareciam calculados, pensados, como se ele enxergasse o jogo 3 lances à frente dos demais. Quando subiu ao time principal do Botafogo de Ribeirão Preto, em 1973, Sócrates tinha 19 anos e estava no 3º ano de medicina. A dualidade de sua vida começava a se desenhar. De manhã, estudava o corpo humano. À tarde, explorava os limites do seu próprio corpo no futebol. Seus professores não compreendiam aquela escolha. Você vai jogar seu futuro fora, diziam. Mas Sócrates via o futebol de outra forma, não como escape dos estudos, mas como extensão deles. Era sua forma de entender a sociedade, de conectar-se com as pessoas, de expressar uma arte que os livros não podiam ensinar. Nos gramados do interior paulista, ele começou a mostrar seu talento peculiar. Não era o mais rápido, nem o mais forte, mas tinha algo que poucos possuíam: visão de jogo. Via espaços onde outros viam aglomeração. Criava jogadas onde outros viam impossibilidade. Seu calcanhar tornou-se sua assinatura, menos um toque sutil, quase irônico, que desarmava defesas inteiras. Aquele gesto viria a simbolizar não apenas sua técnica, mas sua personalidade, alguém que fazia as coisas de forma diferente, questionando o óbvio, desafiando o estabelecido. Entre 1973 e 1977, Sócrates fez 172 jogos pelo Botafogo de Ribeirão Preto, marcando 37 gols. Números modestos para quem viria a ser considerado um gênio, mas suficientes para chamar a atenção dos grandes clubes. Sua forma de jogar intrigava, parecia lento, mas estava sempre no lugar certo. Parecia frágil, mas dominava a bola com uma segurança desconcertante. E havia algo mais, menos aquele jogador. Falava sobre política, sobre sociedade, sobre justiça. Não era comum. Futebolistas deveriam jogar bola e calar a boca, mas Sócrates jamais se calaria. Em 1977, o Corinthians de São Paulo bateu a porta. O Clube do Povo, o time da classe trabalhadora paulistana, via naquele médico jogador algo especial. A proposta veio e Sócrates aceitou. Deixava o interior para abraçar a metrópole. Deixava a relativa tranquilidade para mergulhar na pressão
de um dos maiores clubes do país. Tinha 23 anos, estava no último ano de medicina e estava prestes a iniciar a fase mais importante de sua carreira. O que ninguém sabia é que ele não mudaria apenas o Corinthians, mudaria o futebol brasileiro para sempre. A chegada de Sócrates ao Corinthians em 1977 não foi triunfal. Ele era visto com desconfiança, menos médico demais para ser jogador, jogador demais para ser levado a sério como intelectual. Nos primeiros meses, adaptou-se ao ritmo mais intenso, à pressão da torcida fanática, ao peso da camisa alvinegra, mas algo nele incomodava a diretoria. Sócrates pensava, questionava, opinava, e futebolistas, na visão conservadora da época, não deveriam fazer nenhuma dessas coisas. Nos primeiros anos, entre 1977 e 1979, Sócrates mostrou flashes de genialidade, mas ainda não era o líder absoluto. Jogava bem, marcava gols importantes, distribuía passes que arrancavam aplausos. Em 1977, seu ano de estreia, rapidamente se tornou titular e peça fundamental no meio-campo corintiano. Sua altura privilegiada ajudava nas bolas aéreas, mas era com os pés, e especialmente com aquele calcanhar mágico que lhe encantava. Formou-se em medicina em 1977, mas o futebol já havia conquistado seu coração de forma irreversível. Foi em 1979 que tudo mudou. O Corinthians estava em crise, sem títulos há anos. A torcida cobrava, a pressão sufocava. Sócrates, então com 25 anos, assumiu o protagonismo que sempre lhe pertenceu. Não apenas dentro de campo, mas fora dele. Começou a questionar os métodos autoritários do clube, menos concentrações intermináveis, proibições absurdas, tratamento infantilizado dos jogadores. Somos adultos, dizia ele, podemos decidir sobre nossas vidas. Era o início de uma revolução. Em 1982, algo extraordinário aconteceu no Parque São Jorge, junto com companheiros como o Iladamir Casagrande e o recém-chegado Adilson Monteiro Alves, futuro técnico da democracia. Sócrates fundou o que viria a ser conhecido como democracia corintiana. Não era apenas uma forma de gestão do futebol, era uma declaração política. Em plena ditadura militar brasileira, os jogadores votariam sobre tudo: horários de treino, concentrações, contratações, até mesmo questões administrativas do clube. A ideia parecia absurda para muitos. Como jogadores de futebol, muitos deles com pouca educação formal, poderiam gerir um clube do tamanho do Corinthians? Mas Sócrates acreditava na inteligência coletiva, no poder da democracia direta. Se não podemos decidir sobre nossas vidas dentro do clube, como o Brasil pode decidir sobre seu próprio destino? Questionar. O Corinthians tornou-se um laboratório político, um manifesto vivo contra o regime autoritário que ainda governava o país. E funcionou de forma espetacular. Entre 1982 e 1983, a democracia corintiana viveu seu auge. O Time jogava um futebol brilhante, criativo, ofensivo. Sócrates era o maestro, o camisa 8, que ditava o ritmo, que aparecia na área para fazer gols decisivos e recuava para criar jogadas. Seu entrosamento com Casagrande era telepático, passes de calcanhar que rasgavam defesas, jogadas ensaiadas que pareciam improvisadas, uma sincronia que só a liberdade poderia proporcionar. Em 1982, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de forma invicta, menos feito, raríssimo no futebol brasileiro. Sócrates marcou 12 gols naquela campanha memorável, mas sua contribuição ia além dos números. Ele era o líder dentro e fora de campo. Nas entrevistas,
Falava sobre política, sobre redemocratização, sobre direitos trabalhistas. Usava a camisa do Corinthians com frases como ganhar ou perder, mas sempre com democracia e, diretas já, referência ao movimento que pedia eleições diretas para presidente. O ano de 1983 trouxe outro título, paulista, consolidando a democracia corintiana como um dos períodos mais vitoriosos e importantes da história do clube. Mas também trouxe pressões. A diretoria, embora colhesse os frutos esportivos e incomodava-se com a politização do elenco, patrocinadores ameaçavam retirar apoio. A ditadura militar, em seus estertores, via com maus olhos aquele bando de futebolistas que desafiava a ordem estabelecida. Sócrates, porém, não recuava. Em 1984, participou ativamente do movimento Diretas Já, o maior movimento popular da história brasileira, que pedia o fim da ditadura e eleições diretas. Ele subia em palanques, discursava para milhões, tornou-se símbolo da resistência. Fez até uma promessa: se a emenda das diretas fosse aprovada no Congresso, ele permaneceria no Brasil e no Corinthians. Caso contrário, aceitaria propostas do exterior. A emenda foi derrotada por apenas 22 votos. Sócrates cumpriu sua palavra, menos deixou o Corinthians rumo à Fiorentina, na Itália. Sua passagem pelo Corinthians totalizou 297 jogos e 172 gols entre 1977 e 1984. Menos números impressionantes para um meia, mas seu legado transcendia estatísticas. Ele provou que futebolistas podiam ser agentes de mudança social, que o esporte tinha poder político, que a democracia funcionava até mesmo num vestiário. A democracia corintiana terminou, mas suas ideias permaneceram, inspirando gerações futuras de atletas a usarem suas vozes. Sócrates, enquanto construía sua revolução no Corinthians, Sócrates também brilhava com a camisa amarela da seleção brasileira. Sua estreia pela seleção aconteceu em 1979, mas foi na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, que ele alcançou a imortalidade. Aquela seleção, considerada por muitos a melhor que não venceu uma Copa, tinha Sócrates como capitão e cérebro pensante. Ao seu lado, craques como Zico, Falcão, Júnior, Cerezo e o jovem Éder formavam um time que jogava o futebol mais bonito do planeta. O Brasil de 1982 não era apenas uma seleção, era uma filosofia. Sob o comando do técnico Tele Santana, a equipe praticava um futebol ofensivo, criativo, alegre. 4 meias armadores no mesmo time, algo impensável para os puristas táticos europeus, mas funcionava como mágica. Sócrates, com sua elegância desengonçada e passes impossíveis, era o maestro que harmonizava aquela orquestra de talentos. Sua parceria com Zico no meio-campo era poesia em movimento, 2 gênios que se entendiam sem precisar falar. Na primeira fase, o Brasil goleou. Sócrates marcou 2 gols belíssimos contra a União Soviética, mostrando sua capacidade de aparecer na área no momento exato. Contra a Escócia, distribuiu passes que deixaram o mundo de boca aberta. A Argentina de Maradona foi atropelada por 3-1 em um jogo que mostrou a superioridade técnica brasileira. O mundo assistia extasiado. O futebolarte estava de volta e tinha nome e sobrenome: Sócrates brasileiro. Mas as Copas são cruéis com os românticos. Na segunda fase, contra a Itália, em um jogo que só precisava de um empate para se classificar, o Brasil perdeu por 3-2. Sócrates marcou um dos gols brasileiros, igualando o placar em 2-2. Mas não foi suficiente. Paolo Rossi, até então apagado no torneio, fez um hat-trick fatal. A defesa brasileira, frágil, foi exposta. O sonho acabou, mas a lenda começou. Aquele time entrou para a história como símbolo
de um futebol que se recusava a ser pragmático, que escolhia a beleza ao invés da eficiência. Após a Copa de 1982 e o ciclo vitorioso no Corinthians, Sócrates foi para a Fiorentina em 1984, cumprindo sua promessa política. A Itália, terra do catenaccio defensivo, do futebol tático e físico, era o oposto de tudo que ele representava. Em Florença, Sócrates encontrou dificuldades. O ritmo era diferente, mais lento, mais calculado. Sua liberdade criativa foi podada pelos esquemas rígidos. Jogou apenas uma temporada. Marcou 6 gols em 25 partidas, menos números modestos para seus padrões. Mas não era apenas uma questão tática. Sócrates sentia falta do Brasil, da efervescência política, das discussões acaloradas, do calor humano brasileiro. A Itália era fria, distante, fechada. Ele, que sempre foi um ser social, que adorava conversar até altas horas em botecos, sentiu-se isolado. Em 1985, retornou ao Brasil e ao Flamengo, time pelo qual fez 25 jogos e marcou 7 gols. Não foi uma passagem memorável, mas serviu para que ele se reaproximasse do futebol brasileiro. A Copa de 1986, no México, seria sua última chance de glória mundial. Sócrates, então, com 32 anos, era novamente o capitão da seleção. Mas não era mais aquele jovem de 1982. O físico começava a cobrar o preço dos excessos. Sócrates nunca escondeu seu apreço por cerveja e cigarros, vivendo intensamente cada momento. Mesmo assim, liderou o Brasil em mais uma campanha respeitável. A equipe passou pela primeira fase, venceu a Polônia nas oitavas de final. Nas quartas de final, enfrentou a França de Michel Platini, em um jogo épico que terminou empatado em 1-1 no tempo normal. Sócrates teve chances claras, mas não conseguiu converter. Veio a disputa de pênaltis. Aquela loteria cruel. O Brasil começou perdendo, com Sócrates sendo o primeiro cobrador e perdendo sua cobrança. Fraca e no meio do gol, foi defendida facilmente. Aquela imagem menos Sócrates de joelhos, olhando para o chão, tornou-se símbolo de uma carreira que nunca conquistou o título mundial que tanto merecia. Após a eliminação no México, Sócrates continuou jogando, mas já não era o mesmo. Passou por Santos, Flamengo novamente e até mesmo tentou reviver a magia no Corinthians em 1988, mas seu corpo já não respondia como antes. Os vícios cobravam seu preço, a idade avançava, as lesões se acumulavam. Em 1989, aos 35 anos, encerrou oficialmente sua carreira como jogador profissional, deixando um legado de 60 jogos e 22 gols pela seleção brasileira. Menos números que não refletem sua verdadeira grandeza. Sócrates jamais venceu uma Copa do Mundo, mas conquistou algo maior: o respeito universal como jogador e como ser humano. Ele provou que era possível ser atleta de elite, intelectual, engajado, que o futebol podia ser arte e política, simultaneamente, que vencer não era tudo se o processo não tivesse beleza e dignidade. Sua seleção de 1982 é lembrada com mais carinho do que muitas campeãs mundiais, porque ela representava um ideal, um sonho de futebol perfeito. Quando pendurou as chuteiras em 1989, Sócrates tinha apenas 35 anos, mas parecia ter vivido 3 vidas. Diferente da maioria dos ex-jogadores que se tornam técnicos ou comentaristas, ele escolheu caminhos menos óbvios. Sua formação em medicina, que muitos pensaram que seria abandonada, voltou a fazer parte de sua vida. Trabalhou como médico em Ribeirão Preto, atendendo em postos de saúde, recusando-se a fazer do diploma apenas um ornamento na parede.
Para Sócrates, a medicina era uma forma de retribuir à sociedade, de estar próximo das pessoas comuns. Mas sua verdadeira vocação, PS Football Revoluce, na comunicação e no debate público. Sócrates tornou-se colunista, comentarista, palestrante. Sua voz, sempre crítica e afiada, ecoava em jornais, revistas, programas de televisão. Falava sobre futebol com a profundidade de quem entendia o jogo como fenômeno social. Criticava a mercantilização do esporte, a perda da paixão genuína, o empresariamento precoce de jovens talentos. O futebol moderno vendeu sua alma, dizia frequentemente, lamentando a transformação do esporte em puro negócio. Suas aparições públicas eram sempre eventos. Alto, magro, geralmente de barba e com aquele olhar penetrante, Sócrates tinha presença magnética. Fumava sem pudor, bebia cerveja em entrevistas ao vivo, desafiava as convenções do que um XHL e TA deveria ser. Essa autenticidade radical o tornava ainda mais fascinante. Ele não fingia ser santo, não vendia uma imagem plastificada. Era humano, com todas as contradições que isso implica. Quando criticavam seus vícios, ele respondia: vivi intensamente. Não me arrependo de nada. Sua vida pessoal era igualmente intensa. Casou-se 6 vezes, teve 6 filhos, viveu amores turbulentos e públicos. Cada relacionamento parecia um capítulo de um romance. Paixões arrebatadoras que queimavam rápido. Sócrates era incapaz de moderação, seja no amor, na bebida, nos debates ou nas amizades. Essa intensidade o consumia e o definia. Não sei viver pela metade, confessou certa vez. Era verdade. Tudo nele era superlativo, exagerado, absoluto. Politicamente, manteve-se ativo e coerente com seus ideais de juventude. Continuou defendendo causas progressistas, criticando desigualdades sociais, apoiando movimentos populares. Durante os governos Lula e Dilma, foi voz ativa no debate público. Embora mantivesse independência crítica, menos elogiava avanços sociais, mas não se furtava a apontar erros. Para Sócrates, política não era futebol, não havia torcida cega. Era sobre princípios, sobre melhorar a vida das pessoas, sobre justiça social. No entanto, seu corpo começava a cobrar o preço de uma vida sem limites. Décadas de consumo excessivo de álcool e tabaco deixaram marcas profundas. Em 2004, teve uma hemorragia digestiva grave e ficou internado por meses. Os médicos foram claros: ou parava de beber ou morreria. Sócrates tentou, reduziu o consumo, mas nunca conseguiu parar completamente. Era como se aceitar a moderação fosse trair quem ele sempre foi, um homem de excessos, de intensidade, de vida vivida no limite. Nos anos seguintes, sua saúde oscilou. Períodos de melhora alternávamos, com crises. Cada internação virava notícia nacional. O Brasil inteiro torcia por sua recuperação. Sócrates recebia essas demonstrações de afeto com humor e melancolia. O pessoal só se lembra de mim quando estou mal. Brincava, mas no fundo, sabia que era amado, que transcendera o futebol para se tornar símbolo de uma geração, de uma forma de ser brasileiro menos criativo, irreverente, apaixonado. Entre 2004 e 2011, Sócrates viveu nessa gangorra de saúde. Continuava aparecendo em eventos, dando entrevistas memoráveis, escrevendo textos lúcidos e provocativos. Sua lucidez intelectual permanecia intacta, mesmo quando o corpo falhava. Em uma de suas últimas entrevistas extensas, refletiu sobre a própria vida. Fui feliz. Joguei o futebol que acreditava. Lutei pelas causas que importavam.
Amei intensamente. Se pudesse voltar, faria tudo igual. Talvez bebesse menos, mas não prometo nada. Seu legado cultural ia muito além do futebol. Sócrates inspirou músicas, livros, documentários, peças de teatro. Chico Buarque compôs versos sobre ele. Escritores o usaram como personagem. Cineastas documentaram sua vida. Ele se tornara mito vivo. Aquele jogador filósofo que provou que era possível ser atleta, sem deixar de ser pensador, que o corpo e a mente não eram inimigos, que o futebol podia ser ferramenta de transformação social. Para os jovens das gerações seguintes, Sócrates era quase uma figura mitológica. Eles não o viram jogar ao vivo, mas conheciam suas histórias, seus passes de calcanhar imortalizados em vídeos antigos, suas frases em camisetas e muros. Ele representava uma época em que o futebol brasileiro ainda não havia se curvado completamente ao pragmatismo europeu, quando a alegria e a criatividade valiam tanto quanto o resultado era o símbolo de um Brasil que poderia ter sido menos, mais justo, mais criativo, mais humano. No final de novembro de 2011, Sócrates foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma infecção intestinal. Não parecia grave inicialmente, mas seu organismo, debilitado por anos de abusos, não tinha mais forças para reagir. O quadro evoluiu rapidamente para uma sepse generalizada. Os médicos lutaram, sua família rezou, o Brasil inteiro segurava a respiração. Nas redes sociais, ainda incipientes naquela época, milhares de pessoas mandavam mensagens de apoio, torcendo por mais um milagre do doutor. Mas em 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos, Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira faleceu. A notícia caiu como uma bomba sobre o país. Jornais abriram edições especiais, programas de televisão interromperam suas programações normais, rádios tocaram músicas em sua homenagem. O Brasil chorava não apenas um ex-jogador de futebol, mas um ícone cultural, um pensador, um revolucionário que usou a camisa 8 para mudar muito mais do que resultados esportivos. Seu corpo foi velado no Parque São Jorge, casa do Corinthians, onde milhares de torcedores formaram filas quilométricas para se despedir. Não eram apenas corintianos, havia palmeirenses, são paulinos, santistas, flamenguistas. O futebol inteiro se uniu para homenagear aquele que transcendeu rivalidades. As pessoas choravam, cantavam, erguiam faixas com suas frases mais famosas: "Vim para deixar o mundo um pouco melhor do que encontrei", dizia uma das faixas, citando uma de suas reflexões mais conhecidas. Personalidades de todas as áreas prestaram tributo. Políticos de esquerda e direita reconheceram sua importância histórica. Artistas lembraram suas contribuições à cultura brasileira. Jogadores da nova geração agradeceram por ter aberto caminhos, por ter mostrado que atletas podiam ter voz e opinião. Zico, seu companheiro de seleção, declarou entre lágrimas: "Perdemos não apenas um grande jogador, mas um grande brasileiro. Casagrande, parceiro na democracia corintiana." Resumiu: ele nos ensinou que podíamos ser mais do que apenas jogadores de futebol. O legado de Sócrates é multifacetado e permanente. No campo tático, revolucionou a posição de marra-atacante no Brasil. Alto, aparecia na área como um centroavante, mas tinha a técnica refinada de um armador. Seu calcanhar tornou-se marca registrada, copiada por gerações. Um gesto técnico que era também uma declaração de estilo, uma recusa ao convencional. Jogadores como Kaká e Paulo Henrique Ganso cresceram assistindo seus vídeos, tentando replicar aquela elegância única.
Politicamente, a democracia corintiana permanece como experiência singular na história do esporte mundial. Inspirou debates sobre gestão democrática em clubes, sobre protagonismo dos atletas, sobre o papel social do esporte. Décadas depois, quando os jogadores reivindicam melhores condições ou se posicionam politicamente, estão seguindo o caminho que Sócrates abriu. Ele provou que futebolistas não precisam ficar no seu lugar, podem e devem participar dos debates públicos, usar sua visibilidade para causas maiores. Culturalmente, Sócrates mostrou que era possível ser atleta de elite sem sacrificar a vida intelectual. Enquanto o modelo dominante exigia monges dedicados exclusivamente ao esporte, ele viveu intensamente, leu filosofia, debateu política, bebeu cerveja com amigos, fumou, amou, errou e acertou. Era humano em sua plenitude. Essa autenticidade radical é talvez seu maior legado, menos a permissão para ser completo, contraditório, real. Seu estilo de vida cobrou um preço alto, é verdade. Morreu relativamente jovem, vítima de excessos que nunca negou. Mas Sócrates fez uma escolha consciente. Preferiu viver 57 anos intensamente a viver 90 anos de forma morna. Não quero morrer velho na cama. Quero morrer jovem, dentro do possível. O mais tarde que puder, brincava. Foi quase profético. Viveu como quis, pagou o preço que estava disposto a pagar e não pediu desculpas por isso. Hoje, mais de uma década após sua morte, Sócrates continua presente. Sua imagem aparece em murais por todo o Brasil. Suas frases são citadas em discursos, tatuadas em corpos, estampadas em camisetas. Documentários revisitam sua trajetória. Livros analisam seu impacto. Jovens que nem nasceram quando ele jogava conhecem sua história, admiram sua coragem, inspiram-se em sua liberdade. Ele se tornou eterno justamente porque foi temporal, porque viveu cada momento como se fosse o último. O doutor que escolheu o futebol, o jogador que escolheu a política, o atleta que escolheu viver sem amarras. Sócrates foi tudo isso e mais. Foi o homem que provou que é possível mudar o mundo com passes de calcanhar, que a verdadeira vitória não está nos troféus, mas nos princípios, que a maior revolução começa quando decidimos ser autenticamente nós mesmos. Seu nome, emprestado do filósofo grego, revelou-se profético. Como Sócrates original, ele nos ensinou através de perguntas incômodas, desafiando certezas, provocando reflexões, e como seu xará, deixou um legado que transcende seu tempo e seu espaço, inspirando todos aqueles que acreditam que a vida, como o futebol, deve ser jogada com beleza, coragem e liberdade. Sócrates